E agora a gente vai bater papo tentando entender um pouquinho sobre como ser respeitado pelos filhos sem ser autoritário. É a doutora Triana Portal, que é psicóloga, que está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada. Sei que o bate-papo é importante para todos os pais, mas eu, como futura mamãe, tenho muitas perguntas também para fazer. E a gente pode falar daqui a pouquinho sobre todas as mudanças e a importância da gente estar atento ao contemporâneo, ao que está acontecendo hoje. Sim. Mas eu queria começar entendendo, doutora, na educação, qual que é a diferença entre a gente ser autoridade para os filhos e ser autoritário com eles? Importante a pergunta, porque a gente tende a confundir, né? A gente trata como sinônimo essas duas coisas e não é. Né? A autoridade, ela tem a ver com respeito, algo que é construído. Né? A autoridade é um líder que ele estabelece regras, limites, consequências para as ações dos filhos, né? Dos filhos ou dos funcionários, no caso de um chefe, mas ele faz isso através de uma forma afetiva, de uma forma mais igualitária. Né? Ele faz com que a pessoa, o subordinado, o filho, a pessoa que está aprendendo com ele, entenda o porquê da regra, o porquê que ele está mandando aquilo, o porquê do não, né? Então, o não explicado, o não pelo não, a obediência cega, sim, é o autoritarismo. Então, antigamente a gente tinha muito, né? Os pais tinham medo da proximidade do filho, né? De ser mais afetivo. O diálogo não era nem duplo, né? Geralmente só o pai falava e o filho obedecia, Exato. Né? E essa obediência, a gente questiona, ela era aprendida ou ela era aprendida pelo medo? Então o medo era o medo do castigo, mas o conceito não era internalizado, ele não era absorvido muitas vezes, né? A pessoa ia acabar aprendendo isso na vida, né? Com os tropeções da vida, porque através dos pais era só o não pelo não. Sem contar assuntos tão importantes como sexualidade, que eram tabu e infelizmente seguem sendo para algumas famílias, né, doutora? Sim. É porque é uma coisa difícil de se conversar, de se estabelecer. Muitas vezes as mães tinham, né, esse papel de falar sobre a sexualidade, mas falar num tom assim de limitar, de dizer da consequência, né, do que era de uma forma muito negativa, não de explicar e construir uma relação de ali, não parceria, mas de confiança. Perfeito. Com a filha principalmente, né, para entender o porquê se deve fazer isso ou aquilo, o porquê da negativa, do não, da regra, né, que a gente deve respeitar as nossas vontades dentro do respeito do limite do outro. Né? Então, essas coisas todas, porque você pensar uma criança e mesmo um adolescente, um indivíduo em formação, ele não entende o porquê, né? Ele olha mais para si, né? O outro é um aprendizado que tem que ser passado por quem tem mais experiência, e no caso são os pais. Né? O pai, ele tem que fazer que o filho entenda que ele, com essa experiência que ele tem, ele ganha esse papel de autoridade e ele não precisa ser um amigo. Eu acho que essa coisa de pais, amigos, é uma coisa muito infantil, assim, coisa de pais inseguros, né? Que querem ganhar o amor do filho porque estão oscilantes e não sabem como impor, têm dificuldade de falar o não. Né? O não edifica, a gente precisa dele, principalmente se ele for feito com autoridade, que é o que a gente fala hoje. Como que eu faço para ser respeitado? Né? Eu dou o modelo primeiro, né? A gente tem que ter uma rotina em casa, a gente tem que dar um exemplo. Né? Eu não posso fazer uma coisa e pedir para o meu filho fazer outra. Né? Como que eu vou exigir, falar para ele, olha, isso é certo, mas... E os filhos são muito argumentativos hoje em dia, né? Eles são muito bons em te questionar. São excelentes. Então vai dizer, poxa, mas você está dizendo isso para mim, que isso é certo, que assim que é o caminho, que eu não posso fazer isso, mas eu te vejo fazendo. Então a gente tem que ser os primeiros a dar o exemplo, né? E estabelecer uma rotina, o não é não, tá? Então assim, mesmo que doa na gente às vezes, né? Disse não,
você mantém essa ordem. Até o fim com esse não. Não transferir a responsabilidade também. Então, muitas vezes, o pai tem dificuldade, joga para a mãe joga para o pai, isso tudo não dá muita consistência, né? Acho que a família tem que falar a mesma língua, ler a mesma cartilha. Então, o filho ele tem que perceber que ele está num ambiente de contenção, um ambiente que dá segurança para ele. Quando o pai é muito autoritário, o que acontece? O filho tem tanto medo que se ele está passando por uma dificuldade ou se ele tem alguma dúvida, ele vai recorrer ao amigo ou então alguma outra pessoa não tão confiável, que é um perigo. Né? Ele não vai falar com os pais. Não vai falar, porque tem medo de castigo, ou tem medo da bronca, ou tem medo de ser ali humilhado. Até de apanhar, às vezes. De apanhar, né? Algumas famílias ainda têm dificuldade de diálogo e assim, né? A energia vai canalizada pelo castigo físico, né? Pela agressão mesmo. Então tem que ter a educação ela dá muito trabalho, né? Eu acho que essa é a grande questão, doutora. Eu vejo os meus sobrinhos, né? A educação ela é trabalhosa. Eu acho que educar, se você escolheu ter filhos, você vai ter que ter um pouco de trabalho, porque às vezes é muito mais fácil deixar fazer, ou falar que sim, ou só dar um grito e falar que não, mas isso não é educar, né, doutora? Não é educar. Muitas vezes a gente, assim, é mais fácil. Tem situações, né, como a clássica situação em que a criança se joga no chão, no shopping, batendo que quer alguma coisa, né? Então, às vezes a gente... Para acabar a vergonha, você pega e entrega aquilo que a criança quer, para evitar ali choradeira, para evitar a vergonha, você cede, né? Porque às vezes a gente está cansado também. Então é mais fácil, né? Só que o caminho mais fácil, ele dá mais trabalho lá na frente. No futuro vai dar errado isso aí, né? Exato. Então, tudo que é mal feito, não é assim? A gente acaba tendo que fazer de novo. Então, o ideal é você, desde pequenininho, começar fazendo bem feito, porque você tem uma construção sólida, né? Você vai ter menos, quanto melhor você fizer, menos problema e menos trabalho você vai ter lá na frente, né? Doutora, essas crianças de hoje, modernas, né? Que vem dentro de um contexto midiático diferente, um contexto multimídia diferente, diz que vai ser a geração multimídia agora dos que estão nascendo. Eles também precisam, como nós precisávamos, de limites, não é? Sem dúvida, todos precisam, né? Esses limites, eles é o que eu já falei, eles dão a segurança. O filho se sente protegido quando ele tem um limite. Então, você vê às vezes aquelas crianças rebeldes, elas estão pedindo que alguém faça alguma coisa por elas, né? Então, pais muito permissivos, bem como os pais autoritários, eles criam pessoas inseguras e perdidas. Todos os extremos são ruins. Todos os extremos são ruins. Mesmo para aquela mãe que se sente culpada porque trabalhou o dia inteiro, tem que ter limite, falar que não mesmo assim, né, doutora? Tem que ter limite, sim. E aí a gente vem para uma outra coisa também, né? A gente é multitarefas. Então você trabalha, você cuida da casa, do marido, do filho, das redes sociais, e você se envolve em ginástica, em aprender inglês, em tudo isso. Vai sobrar tempo para a educação. A gente tem que ser menos egoísta, né? Eu acho que é um exercício, né, de altruísmo você ter um filho, né? Então você assumiu essa responsabilidade tão nobre, então você tem que limitar, você não vai querer conquistar o mundo, ter todas as coisas ao mesmo tempo e ainda conseguir dar conta da educação, que leva tempo, como eu falei, é uma construção, é todo dia ali você ganhar o respeito do filho, e o amor não é uma coisa que vem automática, né? Como eu disse, a criança, o adolescente, ele não tem ainda esses sentimentos tão nobres construídos, ele precisa ser ali cativado. Então, a mãe, o pai, eles têm que ter tempo. Tempo é importante. A gente fala, é tempo de qualidade, mas eu questiono um pouco essa coisa do tempo de qualidade. Precisa ter tempo mesmo, não só o tempo de qualidade, mas tem que ter tempo. O tempo do ócio, o tempo de fazer as coisas mais, que parecem mais assim, bobas, né? Vamos junto ao supermercado, vamos fazer uma tarefa junto, vamos ler um livrinho. Isso tudo tem que ter. Vou sentar com você no chão. Vou sentar com você no chão. Vamos fazer um bonequinho de massinha, isso é importante, né? Sim. Ou até
o pai ou a mãe, vamos jogar o videogame junto, vou passar de tela com você, que são as coisas modernas hoje, né? Uma mãe fazer um bolo, porque hoje em dia também as crianças não têm muita paciência, né? Então, assim, pra gente treinar essa coisa da frustração e da paciência, você tem que mostrar processos. Então, alguns processos que a gente tem ali muito fácil dentro do ambiente ali de casa, você está ensinando. Você pensa que é um tempo ali à toa? Não é um tempo à toa. É um tempo que você vai plantar uma plantinha. Eu faço isso. Minha filha fez uma hortinha em casa, então assim, ela esperando o tomatinho crescer. Posso arrancar? Não, não pode arrancar. O tomatinho ainda está verde. Vamos esperar mais um pouco. Isso é uma lição para a vida que vai além de plantar e colher, né? Exato, vai muito além disso, né? Agora, doutora, eu queria entender mais sobre algo que é inevitável. Recentemente eu entrevistei aqui um psiquiatra e a gente estava falando sobre essa geração multimídia. O papo não era educação, mas era a geração multimídia. Sim. E eu queria aproveitar que eu estou com a senhora quanto psicóloga aqui e te perguntar a modernidade, ou seja, deixar as crianças mexerem em tablet, elas terem acesso às redes sociais, de certa maneira é inevitável. E as crianças, eu não sei se elas mudaram, as crianças que eu tenho contato hoje são os meus sobrinhos, mas eles querem muito entender o porquê, eles querem esse diálogo, eles querem questionar, eles entendem. Outro dia meu sobrinho falou, me manda essa foto depois, com 4 aninhos. E eu queria entender a importância de nós, adultos, entrarmos nesse mundo que às vezes ainda é até difícil pra gente. É importante pra eles, não é? Sim, é importante para eles esse mundo e é importante que a gente participe, até para a gente tomar, ter a precaução que eles precisam. Porque eles são... Pode ser perigoso esse mundo, né? A gente tende a falar assim, mas olha, meu filho é ótimo, meu filho sabe tudo, ele dá conta, ele é um master na informática ou nas coisas digitais, mas não é. Não tem a experiência que um adulto tem, né? Eles não têm a malícia, né? Eles são muito inocentes, então ele pode saber mexer ali no aparelho. Mas pode ter um adulto por trás daquele coleguinha falando com ele, né? E aí ele não sabe se defender disso. Então a gente supõe, a gente dá um valor muito grande e eles muitas vezes se sentem assim, né, donos do pedaço, mas não, a gente tem que estar ali constantemente e fazer a mediação, porque proibição não adianta, que a gente sabe que não funciona, porque tudo que é proibido é mais gostoso e vai fazer a hora que a gente virar as costas, né? Então você tem que mediar, você tem que explicar, ensinar, fazer com que entenda os perigos. Às vezes a gente também não quer mostrar que o mundo é perigoso, às vezes a gente quer essa ideia de proteger. Não quero que meus filhos sofram nunca. Será que isso é possível, doutora? Sim, a gente também, né, eu conheço gente, até eu, quando eu vejo notícia muito, assim, muito cabeluda na TV, eu gostaria que, né, as crianças não estivessem ouvindo, mas, né, colocar uma bolha, não dá, né? Não dá, a gente tem que preparar para o mundo, né? Então, a educação com autoridade, ela promove a independência, ela quer que o filho tenha condições de saber discernir o que é certo e errado quando o pai não está presente. Porque aquele pai muito autoritário, ele vai sempre dizer, não, você não dá conta, você não sabe, não faça isso, não faça aquilo, mas não ensina como fazer. Não deixa que a pessoa... Como o pai não tá, né? Como treino e erro. Então essa pessoa vai ser a pessoa perdida, insegura, que vai sempre precisar que alguém dite a regra para ela, né? A mesma coisa da criação muito super protetora, né? Muito permissiva, que a mãe vai lá e faz tudo e está sempre corrigindo. A hora que essa criança, esse filho, esse adulto estiver no mundo, ele vai sofrer muito mais, vai sofrer muito mais que aquele não que a gente disse ali e ele não ficou chateado e não entendeu naquele momento, mas ele vai, porque a gente sempre fala não com carinho, né? O nosso não é sempre do pro amor, bem total, pro né? bem total, e não é assim no mundo lá na frente, né? Aí a dor é muito maior. Tem que preparar para a vida real, né, doutora? Tem que preparar sim. Agora, eu queria entender, eu percebo que muitas escolas já estão vendo a necessidade de se modernizar. A senhora citou um ponto que é sensacional. As crianças, elas não têm muita paciência, porque elas vêm de uma geração do touch, que clica. Outro dia,
Eu tava vendo eles na frente de um monitor de um computador antigo tentando clicar, assim, não clica, não é assim que funciona. E eles vêm nessa geração, é tudo muito rápido, num clique eles têm a informação que querem. Para uma prova, de repente, ali 5 minutos antes, ele vai no Google, enquanto a gente tinha que ler livros e mais livros, e pega uma informação e pronto. Até para pesquisar a Bíblia, às vezes eu quero achar alguma coisa, eu vou lá no Google, coloco uma palavra, vem o versículo. Antigamente você tinha que ficar ali folheando os dicionários. Sim. E eles vêm dentro dessa geração que é muito pragmática, muito rápida. Como lidar com isso, doutora? Então tem que treinar, é um treino. Pra gente é um pouco difícil às vezes, sim, né? até porque a gente também não tem tempo, aquela coisa, a gente tá mais, assim, mais imediatista, mais ansioso, a gente também tá assim, né? Sim, então as crianças são muito ansiosas hoje em dia. Tem que treinar a frustração, tem que treinar a paciência e através desses processos que a gente pode fazer em casa, né? Como que a gente pode, assim, não existe uma fórmula mágica, é uma coisa de todo dia ali, do cotidiano mesmo. Então vai ter que esperar, né? Vamos ter que esperar uma fila, vamos ter que esperar o tomatinho crescer, ele vai ter que amadurecer, porque se você tirar ele daí verde, ele não vai ser bom para comer, né? A gente tem que esperar o computador. Lembra quando ainda era o computador fazer aquele barulho, e não ia, e vai de novo? Tem que ter paciência, né? Eu vejo a impaciência da minha filha quando o Wi-Fi não está funcionando. Qual é a idade dela? 11 anos. Ela está dentro dessa geração que já nasceu assim, né? Não está funcionando. Tudo bem, vai fazer outra coisa, né? Não vai funcionar mesmo agora, né? Procura alternativas, né? Não tem que ter esse desespero todo. Existe até um movimento agora, né? Do slow parenting, que é um tipo de educação assim que sem a pressa, né? Porque os pais estimulam isso. Só tá sempre com pressa, vamos correndo, não, vamos fazer as coisinhas devagar, vai frustrar, agora não deu certo, poxa, que pena, né? Mas uma outra hora vai dar. Tem que treinar a paciência, deixar o filho errar no jogo às vezes, deixar né? errar não também, deixar só ganhar, né? Então, essas coisas são muito importantes. É que a gente como indivíduos ansiosos, egoístas hoje em dia, né, muito individualistas, a gente que acaba dando esse modelo, que eu falei, os filhos, eles copiam né, o nosso jeito de ser, o que eles aprendem em casa, acabam transferindo para a sua própria vida. Então, se você tem um bom modelo, você já é mais do que meio caminho andado. Precisa aí fazer a sua parte como pais, não? Agora, doutora, computadores, celulares, tablets, pode, ok, fica impossível um adolescente não ter nada disso, mas é importante estipular um tempo. Quando eu falo assim 10, 11, 12 anos, o que eu vejo, aonde eu vou, seja num consultório, seja na igreja, em vários lugares que eu tenho acesso, é que se você deixar, eles ficam o tempo inteiro. Inclusive, eles se juntam numa roda de amigos e está cada um no seu. Eu não sei, é muito diferente de como foi a nossa adolescência. Sim. Eu queria saber, tem que ter um tempo para isso? Os pais podem em algum momento falar, agora me entrega isso aqui? Como fazer, doutora? Sem dúvida devem fazer isso, é isso que eu faço. Né? Não sou dona da verdade, também tenho os meus deslizes como mãe, né? Como educadora, mas a gente tem que impor limites. Tem hora, tem uma visita em casa, já viu aquela criança com o celular, visita chega, a criança olha assim, nem fala oi, né? Então, não, tem que parar. Tem que parar para dar atenção para o outro que está falando, tem que parar para brincar com o priminho que chegou. Na hora de comer na mesa, nem chega, o celular não pode nem sentar na mesa, nem para ficar ali do ladinho, porque ele vai vibrar e vai chamar a atenção, vai tirar o foco do que está acontecendo ali, né, daquele momento de família, ou daquele momento de comer com calma, né, até para fazer uma boa digestão, né? Então, cada coisa no seu lugar. A hora que está fazendo tarefa, então hoje as escolas têm aqueles aplicativos que faz tarefa por celular e tablet, então as crianças têm essa desculpa, mas eu estou aqui fazendo tarefa.
Poxa, mas você está fazendo no livro e aqui ao mesmo tempo? Não, faça primeiro aqui, depois você faz aquela tarefa que é ali no aplicativo ou no site da escola. Né? Então a gente tem que ficar de olho, não deixar... teve uma geração que os problemas, né, quando se falava com psicólogo, era a televisão, né? Como não deixar a televisão como babá do seu filho. É verdade. Né? Hoje a televisão ficou num segundo plano e a gente fala... Tem muito mais babá eletrônica hoje em dia, né? Todo lugar. E às vezes a gente precisa, mas como você estava falando, treinar essa coisa da paciência, da calma, da frustração, é isso, poder ficar sem ter alguma coisa distraindo, porque a criança começa a ficar inquieta, aquela criança, se não tem alguma coisa para fazer, né? Antigamente não. Eu ia com a minha avó em loja de tecido, ela ficava lá escolhendo tecido e eu ficava esperando. Era muito chato, mas alguma coisa eu devo ter assimilado disso, né? A ter paciência. Né? Então as crianças hoje, elas têm que estar ocupadas o tempo todo e não tem que estar. Então a gente tem realmente que limitar, tirar nos momentos em que a gente julga necessário. O pai tem aquela intuição, né? A gente sabe, né, de que quando não vai bem, quando não é a hora daquilo. Então dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. Perfeito. E aí a senhora falou e me fez lembrar de uma coisa, doutora. Hoje, até quando a gente vai comprar os brinquedos, os presentes para os sobrinhos, eu vejo que é tudo muito eletrônico, né? É tudo muito digital. E essa é a tentativa, e daí eu fico muito feliz porque eu consigo ver isso na nossa família, de resgatar a massinha, resgatar o vamos pintar. Senta aqui que eu vou contar uma historinha. Esse dia o meu sobrinho falou assim, vamos brincar de não piscar? A gente ficou ali, porque para eles, né, a gente fica muito tempo brincando de piscar e não piscar, quer dizer, só nós dois ali em sintonia. Sim. Isso é tão importante, não é, doutora? Sim, olhar nos olhos, né, e assim, fazer nada, alguma coisa junto, nada pra gente brincar, né? Construir, então assim, presentes para a criança que podem parecer assim, coisa mais, uma caixa de costura. Nossa, minha filha ganhou uma caixa de costura com os paninhos, com os botões. Nossa, aquilo foi uma coisa assim para ela deslumbrante. A pessoa ia falar, não, mas a criança não vai nem saber o que fazer com isso, sabe? Criança gosta, né? A gente vem em consultório, eu atendo criança também, os bonecos de pano que a gente usa, né, em ludoterapia, eles são assim fascinantes para a criança. É só saber introduzir. Né? E se você estiver junto, a criança também gosta dessa troca, dessa companhia, né? Porque o adulto nunca tem também essa paciência, essa disponibilidade de sentar no chão e fazer um desenho junto. Vamos fazer um cartaz, vamos colar as coisas, né? Vamos usar resto de fita e botão e criar uma coisa aqui, glitter e tudo isso, né? Muitos, você vai falar isso para o adulto e ele fala, ai meu Deus, mas eu não tenho tempo para isso, eu tenho muito mais coisa. Com glitter, vai sujar a casa. Tem que sujar a casa, tem que sujar a casa para criar uma criança. A vida é curta. Essa parte, né, da educação, como eu falei, tem que construir uma base. Né? Não adianta você ter como uma casa, se você tem uma construção muito ruim, não adianta você pôr os melhores acabamentos, não adianta, né? Porque vai cair tudo. A qualquer momento. Né? Então assim, a gente tem que pensar primeiro, a parte mais importante da educação é no comecinho. Parece que demora muito, mas a doutora Triana vai poder falar. Dizem que passa voando, na verdade, né? Depois você olha, passa voando, né? Então aproveita, né? Esse momento, principalmente nos primeiros anos da criança, que é todo o fundamento para que tipo de adolescente, de adulto ela vai se tornar, né? Os pais ficam preocupados lá em filmar, em tirar foto, mas não está curtindo aquele momento. Aí depois ele lá na frente vai olhar aquela foto, ai, que saudade, mas naquela hora você estava preocupado em tirar, você também estava preocupado em tirar foto e publicar na rede social e não estava curtindo aquele momento. Doutora, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu queria deixar algumas perguntas para o próximo bloco. Uma delas é, pode negociar com as crianças? Como seria um castigo ideal? Você explica pra gente já? Sim, Vou para um break e já volto. Não sai daí, ainda continuo já o nosso bate-papo com a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta com a doutora Triana Portal, num bate-papo muito gostoso, falando sobre como ter o respeito, ser respeitado pelos seus filhos com autoridade, não autoritarismo. E ela, que é psicóloga clínica, está aqui esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora, eu queria entender, negociar com as crianças pode ser bom? É bom, sempre bom. Mesmo que você já tenha decidido o que fazer a respeito, é importante você ouvir, dar espaço, né? Isso também é um treino para argumentação, um treino para a pessoa saber se expressar,
para ela sentir que ela é ouvida, valorizada. Então você pode sim sempre negociar, sempre ouvir a argumentação do seu filho, sempre entender, assim, procurar entender, fez uma arte ou descumpriu uma regra, um combinado, tenta entender por que aquilo aconteceu, né? O contexto todo, né? Você chegou, a cozinha tá uma bagunça com farinha para tudo quanto é lado, mas ela queria fazer um bolo para você, então escuta antes o porquê que ela fez essa bagunça na cozinha, de repente, né, doutora? Então, ou então também a criança ou adolescente está passando por um momento difícil, não quer ir para a escola por quê, de repente, sim, né? Às vezes tem alguma coisa que você nem imagina que pode ser, né? Às vezes está com dor, a gente não acorda, tem dias que a gente não quer ver ninguém, né? Faz coisa errada, a gente não está legal. Então, assim, procurar entender o que motivou aquela quebra do compromisso estabelecido, né? Por que você não fez o nosso combinado? Tentar entender por quê, como está se sentindo, o que motivou, né? Então, assim, avaliar esse contexto e medir castigo, ele tem que ser proporcional ao que aconteceu. Então você não pode deixar, sei lá, né, os pais muito autoritários, um castigo físico, uma coisa muito grande, às vezes por um deslizezinho. Aí, doutora, eu tenho outra pergunta para te fazer nesse momento. Irmãos. Muitos irmãos me contam, como eu e minha irmã, a gente tem uma diferença muito grande de idade, de 6 anos, isso não acontecia. Mas tem muitos irmãos que são próximos que contam que quando um aprontava, os dois apanhavam. Como lidar com essa situação? Então, isso não... Tem que castigar só quem fez errado, né, doutora? Exato, mas também procurar entender, porque eu acho que assim, a coisa acontece, assim, a mãe, o pai chega ali nervoso, naquele ápice ali da explosão, né, de querer conter aquela situação e sobra para todo mundo. Não, isso é uma coisa aí disfuncional, uma coisa desorganizada, né? Então você tem que ter, é o que eu falei, frieza naquela hora, respira, né? Respira, conta, não, vamos tentar fazer direito. Nem sempre assim, né? A gente não consegue fazer isso 100% do tempo, tá? Mas sempre que possível, tentar ser o mais justo, coerente, consistente. E daí eu fico imaginando que se você põe um castigo muito difícil e depois você se arrepende de ver que pegou pesado, você vai ter que voltar atrás, é mais complicado ainda. Não então, é? Às vezes falar, eu vou pensar no que eu vou fazer, é melhor do que falar na hora e depois se arrepender, né, doutora? Exato, então, às vezes a gente dá castigo que a gente não consegue cumprir, né? Então tem que realmente dimensionar, pensar, se disse, o que eu falei, disse não, ou então colocou um castigo, você tem que seguir nele, né? Porque senão também você perde o respeito. Você perde a autoridade. Perde a autoridade. O que é um castigo bom, doutora? Retirar, de repente, olha, não vai poder assistir tal coisa, ou não vai poder jogar um videogame. Eu vejo muitos castigos assim hoje em dia. Isso tá correto? Olha, tá e não tá, porque, assim, tem filhos que vão falar, tudo bem, não ligo. Né, eu tenho outra coisa para me satisfazer, né? Então tem que ser alguma coisa que realmente vai fazer refletir, vai fazer pensar. Então conquistar, né? Eu quero alguma coisa, eu quero, seja uma coisa material ou seja alguma de outra ordem. Olha, você só vai ter isso quando você corrigir esse seu comportamento, por exemplo, de estar fazendo tarefas incompletas. Perfeito. Então, o filho pediu alguma coisa, você aproveita, né? Esse aí faz o gancho. Fala, olha, quando parar de vir essas reclamações da escola para mim, ou quando você conseguir pôr o seu quarto em ordem, ou quando você der conta dos nossos combinados, você vai ganhar. Eu vou te liberar para ir para uma festa, para ir para as festas, por exemplo, né? Então aí também a gente está ensinando uma outra coisa, a conquistar, né? A você se esforçar para conquistar, treinar paciência, a pessoa vai entender o porquê daquilo, né? E sempre, é o que eu falei, negociar, ouvir o lado do filho é sempre importante, mas a palavra final é da autoridade, é dos pais. Se você tem alguma dúvida de que aquilo não é bom, não ceda. Agora, doutora, estou pensando aqui em pais que talvez já tenham seus filhos adolescentes, tiveram muita dificuldade nesse começo, nessa base que a gente falou, e agora dizem, e eu já ouvi muitos pais falarem isso, os meus filhos não me respeitam. Eu ouvi outro dia uma mãe falar de uma menina de 13 anos que sai e volta a hora que quer. Eu não entendo como chegou ao ponto de uma menina de 13 anos sair e voltar a hora que quer. Os pais já perderam essa autoridade, já perderam o respeito. Quando é
é hora de procurar uma ajuda, doutora? Então, você tem que Até resgatar. antes disso, né? Muitas vezes, infelizmente, é irreversível. Mas você tem que, assim, o seu papel, o seu dever como pai é tentar resgatar e consertar essa situação. Aí é muito mais difícil, vai dar muito mais trabalho. Você pode precisar até de um profissional, de pessoas para te ajudar nessa reapropriação do filho, mas você tem que fazer a sua parte, tentar fazer isso, né? Nunca é tarde para você tentar corrigir. Doutora, a terapia é só para os filhos ou muitas vezes ali nos pais é que está o problema, hein? Muitas vezes é nos pais. E é difícil a gente convencer o pai disso, é difícil que eles se disponham, porque é mais fácil transferir a culpa e transferir a responsabilidade para outro. Mas a terapia para os pais já dão uma boa organizada em tudo ali, já dão para eles ferramentas para que eles possam conduzir todas essas dificuldades do dia a dia. Está na mão deles, né? Está na mão deles. A terapia, às vezes, doutora, só para a gente finalizar, minha última pergunta, ela é feita em família, cada momento comum, às vezes todos da família vão ter que passar por ela. Como é que funciona quando um membro te procura e a senhora percebe que o problema está na família toda? Alguns profissionais trabalham em família, trabalham com família e fazem essas, né, organizações, ora é o casal, ora todo mundo, ora um outro, mas assim, a terapia individual é uma coisa, muitas vezes existe a terapia familiar e um desses membros faz sua terapia individual. Perfeito. Mas a terapia em família, quando tem problemas assim muito ali enraizados ou muito sérios, é um caminho interessante. Pensando até mesmo nas crianças e nos adolescentes, a gente falou da ansiedade, de todos os problemas que são da nossa modernidade, da nossa época. É preciso às vezes a ajuda de um psiquiatra também para entrar com medicamento, doutora? Em alguns casos sim, né? Quando a gente tem aí problemas de ansiedade ou então uma depressão, sei lá, uma depressão, então em alguns casos sim a gente encaminha, né? O psicólogo sente a necessidade de um suporte medicamentoso e encaminha. Mas para a criação dos filhos eu já entendi que o que acontece é mais o trabalho do dia a dia do que qualquer remédio, né, doutora? Sim, sem dúvida. A lida diária, né? Não é? Foi um prazer te receber aqui, doutora. Para finalizar, se eu tivesse que deixar um recado para os pais que nos assistem para serem autoridade e não autoritários, qual seria? Olha, muito carinho, muito tempo, paciência e disposição. É tempo, paciência e disposição, sim, né? Sim. Vou levar todos esses conselhos, doutora. Muita clareza, né? Ser um bom exemplo, né? Um bom modelo. Isso aí é base. E por que não esses pais entenderem que talvez precise começar por eles, talvez até fazer uma terapia para se encaixar, para se entender, para se autoconhecer, para poder ser um pai e uma mãe melhor, né, doutora? Sim, o filho é um sintoma, né? Um reflexo daquela família, do que acontece naquela dinâmica, né? Sim. Foi um prazer mais uma vez, viu, doutora? Obrigada. Prazer foi meu. Quem quiser entrar em contato tem o canal do YouTube, youtube.com/portal Triana. E tem também o facebook.com/Espaço Saúde Morumbi. Tá passando direitinho para vocês. Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Obrigada. Ótima tarde.